Bom, pessoal, tudo bem? Vamos retomar aí as nossas aulas do curso de formação de mecânicos de manutenção aeronáutica da habilitação de aviônica da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. Nós estamos na disciplina de instrumentos e hoje nós vamos estudar o indicador de razão de subida e descida. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Então tá aí uma visão do instrumento. Nós temos duas perspectivas nesse slide. Na nossa esquerda nós vemos a face do instrumento, aquilo que vai estar lá no painel para que o piloto visualize, o mecânico, e na direita um corte, né, a gente vendo internamente algumas partes desse instrumento. Isso vai ser bastante importante para a gente poder entender como que as coisas funcionam. E nós vamos ver isso em detalhe mais à frente. Bom, vamos lá, pessoal. Esse instrumento ele é conhecido por outros nomes e é importante que vocês estejam bem familiarizados com esses nomes. Vamos lá. Primeiro deles, indicador de velocidade vertical, VSI, Vertical Speed Indicator. Indicador de razão de subida e descida, indicador de regime ascensional, variômetro ou mesmo climb, que a gente encontra mais comumente na nossa literatura. Bom, e qual é a finalidade desse instrumento, pessoal? Finalidade, indicar se a aeronave está subindo, se ela está descendo ou se está num voo nivelado. Subindo a uma determinada razão, descendo também a uma determinada razão, ou se está em voo nivelado, né? E o princípio de funcionamento desse instrumento vai estar baseado no aumento ou diminuição da pressão estática em relação à atitude da aeronave. Ou seja, à medida que eu estou subindo, né, eu vou aumentando a minha altitude, o que acontece com a minha pressão? Ela diminui. Quando eu estou descendo, né, eu vou descendo, a minha pressão aumenta. Esse aumento e diminuição da pressão é que vai fazer com que todo o mecanismo, né, dentro da caixa do instrumento se movimente e indique, faça com que o ponteiro deflexor indique uma razão de subida, de descida, ou mesmo se a aeronave está num voo reto e nivelado. Bom, esse mecanismo, pessoal, ele consiste também, né, de um tubo capilar que vai fazer o balanceamento, vai fazer o equilíbrio, né, através de um retardo dessa pressão, porque esse orifício é bem pouco calibroso, bem fininho, né, e ele vai retardar a alimentação de pressão para dentro da caixa do instrumento, porque a cápsula aneroide vai estar recebendo, através de um tubo mais calibroso, a pressão atmosférica e, portanto, toda e qualquer variação dessa pressão vai ser rapidamente sentida, primeiramente sentida na cápsula e posteriormente na caixa. Essa diferença é que vai fazer com que todo aquele mecanismo se mova e indique a atitude da aeronave. Se eu estou a uma razão de subida, se eu estou a uma razão de descida, ou se eu estou em voo reto e nivelado. Bom, pessoal, aí agora eu vou trazer para vocês na tela mais cheia para a gente aqui o instrumento e vamos identificar cada uma dessas partes, né, para a gente ficar bem familiarizado com o instrumento. Vamos começar aqui pela parte frontal, que vai ficar no painel a visão do piloto ou do mecânico. Então esse instrumento tem uma característica do zero aqui nessa posição, que a gente chama do 0 a 270 graus, fazendo uma referência aí à leitura de uma bússola, né? E isso vai propiciar com que o deslocamento da agulha para cima, né, do ponteiro para cima ou para baixo, a partir do referencial do zero, me indique se eu estou numa razão positiva, se eu estiver subindo, ou uma razão negativa, se eu estiver descendo, ou seja, se eu estou subindo ou se eu estou descendo a uma determinada razão. No exemplo que nós estamos vendo aqui, né, o ponteiro está precisamente em cima do número 5. Esse instrumento é medido em pés por minuto e cada um desses números é multiplicado por 100. Então, se eu estou aqui no 5, significa que eu estou numa razão de 500 pés, né, FT por minuto. Tá ok?
Beleza? Tranquilo, né? Bom, aqui na nossa direita, nesse ponto aqui, nós temos a conexão com a linha de estática, que está vindo lá das tomadas de estática. Nós temos aqui o nosso aneroide, né? A linha de pressão para dentro da caixa do instrumento e a mais calibrosa vindo para alimentar o aneroide, e aqui a caixa sendo alimentada pelo orifício capilar, né? Então, o que acontece, pessoal? Havendo qualquer alteração de pressão, para mais ou para menos, será percebido imediatamente pela cápsula aneroide, né? Então, se eu estou subindo, como foi um exemplo dado, né? Se eu subo, a pressão diminui, né? Vamos partir de que eu estou numa situação de voo reto e nivelado, a um determinado tempo já voando. Se eu estou em um determinado tempo voando, a pressão vai tender a se igualar, se equalizar através do orifício capilar, ou seja, a pressão no interior da caixa vai estar igual à pressão no interior da cápsula. Partindo daí, pessoal, se eu assumo que eu estou subindo, o que vai acontecer? Diminui a pressão imediatamente na cápsula, a pressão na caixa é maior. O que vai acontecer? Vai surgir forças aqui pressionando esse aneroide, fazendo com que ele seja comprimido. E, ao contrário, se eu estou descendo, a pressão vai diminuir diretamente aqui no aneroide, surgindo forças, fazendo com que o aneroide expanda, porque a pressão no aneroide vai ser maior do que no interior da caixa. Tá ok, pessoal? É assim que esse mecanismo funciona. E essa expansão ou retração do aneroide vai fazer com que todo esse mecanismo aqui se mova, e como o ponteiro está solidário a esse mecanismo por essa engrenagem, né, todo esse movimento vai ser transportado para o ponteiro, indicando uma razão de subida ou uma razão de descida, ou mesmo, se eu tiver algum tempo já determinado regime de voo reto e nivelado, o ponteiro vai estar na posição 0, me indicando que eu estou num voo reto e nivelado. Tá certo, pessoal? Então, essa é a leitura que a gente faz desse instrumento. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vamos seguindo aí com a nossa aula. Esse ponteiro está encerrado dentro de uma caixa hermética. Essa caixa é vedada, né? Porque essa pressão... lembrar que a caixa do instrumento está alimentada com pressão, então não posso ter perda de pressão ali dentro. E essa caixa, através daquela conexão na parte posterior, conectada à linha de pressão estática, né? Então, como eu falei, quando a nave está ganhando ou perdendo altitude, vai haver uma variação de pressão. Essa variação de pressão vai ser percebida pelo aneroide, né? Que vai dilatar ou ser comprimido, né? Dependendo se eu estou subindo ou se eu estou descendo. Bom, esse retardo ele é garantido por esse orifício calibrado, por esse tubo capilar, que retarda a alimentação de pressão estática para dentro da caixa do instrumento. Pessoal, isso que a gente está falando aqui, eu vou convidar vocês a virem comigo para o quadro, para a gente entender como toda essa dinâmica acontece. Bom, vamos lá. É isso aí que a gente está vendo, esse gráfico. Vamos entender cada parte desse gráfico. Primeiro, vamos assumir aqui algumas premissas, né? A primeira delas, né, é que P1, nós vamos chamar de P1 a pressão na cápsula e vamos chamar de P2 a pressão na caixa. Bom, e nós vamos ter 3 fases do voo, fase 1, fase 2 e fase 3, como nós estamos vendo nesse gráfico aqui. É claro para a gente que na fase 1, o que está acontecendo? Aqui a aeronave está subindo, né? Se a aeronave está subindo, aqui a aeronave ela está subindo. Se a aeronave sobe, a pressão atmosférica diminui, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Nós vimos que a cápsula aneroide ela é alimentada diretamente por uma tubulação mais calibrosa. Então, ela vai perceber, primeiramente, a alteração da pressão. Se a pressão na cápsula é a P1 e eu subi e ela diminuiu, significa que P2 é maior que P1, né? O que vai acontecer nesse momento? A cápsula vai ser comprimida pela pressão da caixa, né? Todo o mecanismo vai se mover
e o ponteiro vai indicar que a aeronave está subindo. Se eu venho para o regime 2, a partir de chegar a um determinado ponto, eu estabilizo e fico um tempo voando reto e nivelado, o que vai acontecer com a pressão? A pressão vai se tornar constante, né? Eu vou estar no mesmo nível de voo, a pressão constante. A partir de um determinado ΔT, P1 vai ser igual a P2. Então, a determinado ΔT acontecerá o equilíbrio das pressões. E quando eu estiver na fase 3, que eu estou descendo, o que acontece? A pressão atmosférica aumenta, P1 então vai ser maior que P2 e vai me indicar que a aeronave está descendo. Pessoal, essa é a dinâmica que nós vemos quando estamos entendendo e conhecendo ali o que está acontecendo dentro da caixa do instrumento, quando o indicador está me indicando um ponteiro para cima, por exemplo, a 500 pés por minuto, ou para baixo, 500 pés por minuto, ou no zero, reto e nivelado. Tá bom, pessoal? Então nós temos que entender bem como essa dinâmica acontece para a gente não ter dúvida de como esse mecanismo funciona. Muito bem. Então, como a gente já viu, vimos lá no gráfico, vimos no desenho, a diferença de pressão, né, faz com que a cápsula determinado tempo vai se contrair ou vá se expandir se eu estou subindo ou se eu estou descendo, né, ou se eu estou perdendo altitude. Muito bem. E o ponteiro que está engrasado com essa engrenagem, né, receberá esse movimento e vai indicar para o piloto na caixa do instrumento a que razão nós estamos subindo ou estamos descendo. Bom, existem instrumentos, pessoal, que tem uma segunda cápsula, né? Essa cápsula fica mais atrás na caixa do instrumento e a finalidade dela é liberar um determinado excesso de pressão que vai acontecer em determinada fase do voo. Por exemplo, se eu tiver uma descida muito abrupta, uma descida muito rápida, vai ter um aumento de pressão muito rápido e esse aumento de pressão pode prejudicar a cápsula aneroide principal, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Esse mecanismo, né? Nós temos aqui a cápsula principal, né? Temos aqui a cápsula secundária que vai acionar a válvula de alívio B, né? Então, havendo uma descida abrupta, essa cápsula seria submetida a uma pressão muito maior do que ela seria capaz de suportar, poderia danificá-la. Esse sistema permite que, por essa linha aqui, eu alimente com excesso de pressão essa cápsula, acione a válvula de alívio e eu alivio a pressão, preservando assim a cápsula C. Tá ok? Então, essa é a finalidade da segunda cápsula quando a gente tem instrumentos com essa característica. Aqui nós temos essa mesma visão, num desenho mais elaborado, a gente identifica aqui esse componente que faz o papel dessa segunda cápsula, liberando através desse orifício aqui atrás do bypass restriction a pressão em excesso. Tá ok? Bom, as graduações desse instrumento, como falei para vocês, a maior parte delas vai ser em pés por minuto, né? Pode ser que vocês encontrem ainda algum instrumento graduado em metros por segundo. Uma outra característica interessante nós vamos ver aqui na parte frontal desse instrumento, nós temos um parafuso, né, que é para fazer o ajuste do ponteiro alinhado com o zero, o que a gente chama de ajuste, tá? Ajuste do zero. Então, provavelmente, num pré-voo, antes da decolagem, você faz a inspeção na aeronave, verifica que esse ponteiro não está alinhado, vem aqui com uma chavezinha de fenda, né? Faz um ajuste fino, trazendo esse ponteiro alinhado com o zero. Se você não conseguir alinhar, vai para o manual, vê qual é o limite permissível pelo manual. Se tiver dentro, ok. Se não, remove o instrumento e manda o instrumento para reparo, né? Esse ajuste é para que a gente tenha uma leitura precisa
do instrumento, tá bom? Da razão de subida e descida. Bom, esse diagrama esquemático a gente já viu no início, estamos revendo agora. Sugiro que vocês, nesse momento, olhem para esse diagrama e tentem fazer para vocês mesmos toda essa explicação que a gente deu com relação ao funcionamento do instrumento para ratificar tudo isso que nós vimos aqui, tá bom? Bom, a gente chega ao fim da nossa aula, né? Eu concito a vocês agora que revisem todo o material, revisem a aula. Eu vou deixar para vocês lá na plataforma um link para um vídeo auxiliar, vou deixar o material em PDF para vocês estudarem cada slide dessa aula, façam os exercícios propostos e qualquer dúvida vocês me chamem que a gente tira a dúvida, nós vamos ter um plantão de dúvidas e vocês tiram a dúvida comigo. Próxima aula, assunto instrumentos giroscópicos, quero encontrá-los todos lá, vamos estudar essa semana e na próxima aula, instrumentos giroscópicos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.